Bom dia, turma, como vocês estão? Gente, a nossa aula de hoje é sobre neoliberalismo. A aula passada eu passei para vocês a leitura e o resumo. Alguns alunos fizeram. Gostaria de parabenizar aqueles que fizeram. E aqueles que não fizeram, gente, façam esse resumo e me mande, porque vale nota de participação, tá? Nós estamos no quarto bimestre, daqui a pouco o bimestre acaba. E para que vocês consigam finalizar o bimestre de maneira tranquila, é importante que vocês façam as atividades. Eu sei que é muita atividade, mas eu vou dar um prazinho para vocês maior para vocês conseguirem entregar, tá? Bem, o nosso conteúdo de hoje está lá no módulo 7, página 13 e 14, tá? Peguem o livro de vocês aí, ou acompanhem aqui pelo vídeo mesmo, ou pelo resumo de vocês, aqueles que já fizeram. O nosso conteúdo hoje fala sobre neoliberalismo. E o que é o neoliberalismo? O neoliberalismo, ele é um novo método de O neoliberalismo, ele é um novo método de economia. É um novo método. Como assim um novo método? Bom, neo vem de novo. E liberalismo vem de intervenção mínima do Estado. Então, quando a gente fala assim, aquele governo é liberal, não quer dizer que aquele governo é paz e amor, é um governo tranquilo, é um governo que defende a mínima intervenção do Estado. Como assim? Bom, vamos supor. Não sei se você tem plano de saúde, mas se você não tem plano de saúde, quando você adoece, você vai no hospital público, né? Um exemplo. E esse hospital público, ele é de responsabilidade do governo. Como assim? O governo que tem que custear, que tem que contratar as pessoas, que tem que ser responsável por aquele lugar, por aquelas vidas, por aquele negócio. Então, isso é um poder do Estado. Então, isso não é Estado mínimo. O Estado mínimo é quando o Estado vai agir minimamente mesmo. Então, o Estado não vai dar saúde, não vai dar educação, o Estado não vai dar leis trabalhistas, então ele não vai ter uma intervenção quando tiver, por exemplo, um trabalho escravo. Então, o Estado ele não vai agir em prol da sociedade, como, por exemplo, acontece no Brasil, né? Então, o Brasil ele não tem esse Estado mínimo, o Brasil ele não é liberal, mas em alguns países você tem a economia liberalista, né? Então, quando a gente fala sobre o neoliberalismo, é quando um movimento ele acontece novamente, só que com alguns ajustes. Então, você já tinha um movimento liberal antes, e aí, com alguma crise ou com alguma necessidade, esse movimento ele nasce novamente. Então, você tem um neoliberalismo, um novo liberalismo, tá? Vamos entender isso. Então, esse novo liberalismo, ele nasce de uma necessidade lá dos Estados Unidos, em 1929, tá? Olha só o que diz o texto. Para compreender o neoliberalismo, é importante retomarmos a crise de 1929, quando o presidente dos Estados Unidos lançou um plano para conter a crise e estimular a economia. Então, você tinha, em 1929, uma crise econômica nos Estados Unidos. Então, ele pensou o seguinte, bom, o que eu posso fazer para estimular a economia do meu país e que para a economia do meu país consiga voltar a crescer? Olha só o que ele faz. Ele lança, então, um plano para conter a crise e estimular a economia por meio de uma maciça intervenção estatal da economia. Então, ele acaba tendo que intervir nessa economia, que chama-se o New Deal, que é um plano. Esse plano foi realizado com base nas ideias de Keynes e é um plano que ele visava auxiliar esses comerciantes, auxiliar essa economia em 1929 para que o país pudesse crescer novamente economicamente. Tanto que nós sabemos hoje que os Estados Unidos é uma potência econômica mundial, né? O Estado passou a ser planejador e empreendedor, gerando empregos e distribuindo renda como formas de estimular a economia. Então, o que ele pensa? Bom, se o meu país está quebrado economicamente, eu vou pensar no seguinte, eu vou estimular que essas empresas cresçam, vou estimular que essas empresas gerem empregos e quando essas empresas geram empregos, a renda acaba sendo distribuída, é uma consequência, né? Quando você trabalha, você recebe. Entre as medidas adotadas estão o investimento em obras de infraestrutura e a criação de um seguro-desemprego. Então, você começa a ter uma intervenção aí do Estado, reforçando essa ideia de você pensar no trabalhador para que a economia comece a girar novamente.
Entre as medidas adotadas estão os investimentos em obras de infraestrutura, a criação do seguro-desemprego e o controle de preços de produtos agrícolas. Esse modelo ficou conhecido como o Estado de Bem-Estar Social. Então, era um modelo econômico que pensava na população, que pensava nos comerciantes, era um modelo econômico que pensava em gerar emprego e também em gerar renda. Para quê? Para que a economia do país voltasse a se movimentar, tá? Durante o século XX, o capitalismo se recupera e as grandes empresas se reorganizam. Então, após 1929, com esse investimento dos Estados Unidos, pensando no trabalhador, pensando em gerar uma renda e também pensando em girar, em movimentar a economia, o capitalismo se recupera. E vamos ver o que eles fizeram quando esse capitalismo se recuperou. Durante o século XX, o capitalismo se recupera e as grandes empresas se reorganizam formando conglomerados. Muitos países aumentaram as suas dívidas após significativas intervenções estatais. Então, você tem o Estado pensando o seguinte: bom, a economia do meu país está descendo, a economia do meu país não está boa. Eu posso intervir nessa economia? Posso. Então, eu vou intervir nessa economia, incentivando que as empresas elas gerem empregos, gerem lucros e com isso a economia consiga se movimentar. Quando eles fazem isso, quando o Estado interfere nessas empresas, fazendo com que essas empresas acabem gastando um pouco mais, esses países começam a ter muitas dívidas, porque você tem significativas intervenções estatais e buscam sanar suas contas por meio de medidas chamadas neoliberais. Então, como é que eu posso pagar as minhas dívidas? Bom, se o próprio Estado me incentivou a contratar mais pessoas, a gerar mais empregos, a gerar mais rendas para que essa economia conseguisse se movimentar, como é que eu posso ter um retorno desse Estado para conseguir quitar as minhas dívidas? Então eles pensam, bom, nós queremos um retorno do liberalismo, nós queremos um novo liberalismo para que esse liberalismo se adeque às nossas necessidades. Então eles propõem essa volta do liberalismo com esse novo neoliberalismo, que é o retorno das ideias da intervenção mínima do Estado, que devolve ao próprio mercado a tarefa de regular. Teve como expoentes o Reino Unido, você tem os Estados Unidos também, na década de 70 e 80, 1970 e 1980. Então, você tem esse desejo da população por uma intervenção mínima do Estado, para que esse Estado possa liberar, por exemplo, possa liberar o comércio, para que esse Estado possa cobrar menos impostos, para que esse Estado não fique tão rigoroso com as leis trabalhistas, porque quando você não tem uma intervenção tão pesada do Estado, acaba que as empresas podem trabalhar da maneira como elas acham que é correto. Então, isso, por exemplo, se você tem uma empresa de sapatos e essa empresa de sapatos estava quebrada economicamente, e ela pensa o seguinte: bom, eu preciso movimentar a minha economia porque a minha empresa está com muita dívida, o que eu posso fazer? Bom, se eu tiver uma intervenção mínima do Estado, se eu tiver um neoliberalismo, eu posso, por exemplo, não pagar férias para os meus funcionários, ou então eu posso então deixar de dar férias para os meus funcionários para que eles trabalhem mais, eu posso aumentar a carga de trabalho, eu posso diminuir os salários, enfim, o que eles acharem que seria mais adequado. Por quê? Porque nesse sentido do neoliberalismo, o Estado não poderia intervir tanto nessas questões, tá? Segundo os economistas ligados às instituições importantes, como o FMI e o Banco Mundial, algumas medidas de caráter neoliberal deveriam ser adotadas e foram sistematizadas no Consenso de Washington. Durante esse consenso, foi elaborada uma espécie de cartilha que sugeria medidas a serem adotadas, principalmente pelos países menos desenvolvidos, visando a sua recuperação econômica e a criação de condições favoráveis à reprodução do capitalismo. Então, eles criam uma cartilha, que é uma cartilha de como os países devem agir, principalmente os países subdesenvolvidos, como, por exemplo, o Brasil, como esses países deveriam agir com esse neoliberalismo e quais seriam os pontos favoráveis para que esses países tivessem esse neoliberalismo. Dentre as medidas propostas pelo Consenso de Washington,
estão a privatização das empresas estatais. Então, por exemplo, nós estamos tendo uma discussão agora recentemente que é a privatização da SEB. Então, caso as empresas estatais, no modo geral, fossem privatizadas, você teria um neoliberalismo no Brasil, tá? Então, você tem as privatizações das empresas estatais, a abertura do capital internacional e a flexibilização de leis trabalhistas. Por quê? Se eu tenho uma empresa e eu quero que a minha empresa gere ainda mais renda, eu quero ter ainda mais renda, e se eu não tenho uma intervenção tão forte assim do Estado, eu consigo adequar as necessidades dos meus trabalhadores às minhas necessidades. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que os trabalhadores têm que trabalhar durante X horas no máximo. E se eles trabalharem a mais que isso, eles devem receber a mais que isso. Quando você tem a intervenção mínima do Estado, esses trabalhadores trabalham durante o período que o dono da empresa desejar. Então, isso, para o neoliberalismo, é benéfico, mas para um modo geral não é, tá? Você tem a flexibilização das leis trabalhistas e você também tem a redução dos gastos públicos, principalmente na área social. Então, quando você tem a intervenção mínima do Estado, o Estado não vai agir, então, tão em prol da sociedade, tão em prol daqueles que mais necessitam, tá? Gente, a aula foi essa, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem vir me procurar, tá? Obrigada e tchau.